Capítulo 11. O quarto dos computadores. Roberta e Paulo tinham dito às crianças que mantivessem distância do quarto de computadores, sem mais explicações. Isso só provocara a curiosidade dos três, ansiosos por saber o que haveria escondido por trás da porta que agora era conservada fechada. Quem sabe se tem mais presente de Natal lá? Sugeriu Gabi. Daniel era da mesma opinião, mas Gabi replicou. Eu sei por que não podemos ir lá. É por causa do Jura. Quem é o Jura? Perguntou Daniel. É um amigo meu. Ele é um porco. Ora, deixe de criancices, Gabi. Você está sempre inventando bobagens, retrucou o irmão em tom de zombaria. Por volta das 18 horas, quando Roberta preparava o jantar da família, ouviu o choque de minúsculos e delicados flocos contra os vidros da janela da cozinha. Já escurecera, mas Roberta viu que nevava. A luz do aposento iluminava os flocos que caíam, e Roberta ficou contemplando a neve que o vento jogava contra a vidraça. Neve, finalmente, Murmurou. Natal e neve. A combinação familiar provocou-lhe uma consoladora sensação de conforto. A preocupada mulher lembrou-se dos natais de sua meninice. Parecia-lhe que sempre houvera neve. Continuou olhando os delicados flocos. Lá fora, as luzes coloridas das árvores dos vizinhos iluminavam a noite. Ao seu lado, o rádio transmitia canções natalinas. A paz envolveu-a. Depois do jantar, Roberta e Paulo sentaram-se em silêncio na sala de estar. A árvore de Natal estava iluminada e a galáxia de prata acrescentava um lindo toque à decoração. Com relutância, Paulo fora apanhar mais lenha na caminhonete e agora havia 6 pacotes junto às chamas rutilantes, o suficiente para apenas uma noite, na velocidade em que estavam sendo consumidas. Roberto ocupou-se com as roupas das crianças, remendando os joelhos rotos das calças dos meninos e abaixando as bainhas de algumas calças de brim de Gabi. A menina crescia rápido e seus tornozelos já estavam à mostra. Às 9 horas, Roberta subiu ao quarto de brinquedos no 3º pavilhão com a intenção de levar Gabi para a cama. Nisso, ouviu a voz da menina no andar de baixo. Gabi falava alto, obviamente conversando com alguém em seu próprio quarto. A princípio, Roberta pensou que fosse um dos meninos, mas depois de ouvir Gabi dizer: A neve é bonita. Não acha, Jura? Quando Roberta entrou, a filha estava sentada na cadeirinha de balanço com os olhos fixos na vidraça. Roberta olhou pelo quarto. Não havia mais ninguém lá. Com quem estava falando, Gabi? Com um anjo? Gabi virou-se para a mãe e em seguida olhou para um canto do quarto. Não, mamãe. É apenas Jura. Roberta acompanhou o olhar da menina. Não havia nada lá, a não ser alguns brinquedos no chão. Jura? É o nome de alguma das suas bonecas novas? Não. Jura é um porco. Ele é meu amigo. Só eu posso vê-lo. Roberta sabia que Gabi, como outras crianças de sua idade, frequentemente inventavam pessoas e animais para conversar, e assim concluiu que Jura era mais um produto da fértil imaginação da filha. Paulo ainda não lhe falara sobre o que vira no quarto da filha na noite anterior. Outra surpresa aguardava Roberta no 3º andar, para onde ela subiu pouco depois. Daniel e seu irmão já estavam em seu quarto de dormir, vestindo pijamas. Em geral, os 2 meninos queriam ficar brincando até depois das 10. Mas naquela noite, às 9h30, por iniciativa própria, já se preparavam para deitar. Roberta perguntou a razão. Que há com vocês dois? Estou estranhando esse sono tão cedo. Os meninos deram de ombros e continuaram a enfiar-se nos pijamas. Aqui está mais quente, mamãe, disse Daniel. Não queremos mais ficar brincando lá. Roberta foi ao quarto de brinquedos e verificou com surpresa que o aposento estava completamente gelado. Não havia nenhuma janela aberta, mas apesar disso, o frio era glacial. Entretanto, a temperatura no quarto ao lado e no vestíbulo era agradável.
Tocou no radiador. Estava quente. Roberta comunicou o caso a Paulo, que, sem querer abandonar o conforto da lareira, disse que no dia seguinte iria ver o que havia. À meia-noite, o casal finalmente subiu para dormir. Parara de nevar em Avaré, assim como a 22 quilômetros de distância dali, na casa paroquial. O padre Mancuso afastou-se da janela. Sua cabeça doía. Seu ventre contraía-se com cólicas causadas pela virose. Suava, e uma sensação de calor sufocante o fez despir o roupão. Foi quando sentiu uma série de tremores incontroláveis. O sacerdote correu para a cama. Estava sob os cobertores, quando notou que o ar que lhe saía das narinas condensava-se em contato com a atmosfera do quarto. — Que diabo está acontecendo? Murmurou para si mesmo, esticando a mão junto à cama. O aparelho estava absolutamente frio. O homem doente sentiu que começava outra vez a suar. Mergulhando mais fundo sob os cobertores, trouxe os joelhos até o queixo e, fechando os olhos, começou a rezar. No dia seguinte, após o dia de Natal, Paulo não se lembra exatamente qual. Ele acordou novamente às 13h15 da madrugada, vestiu-se e saiu. Enquanto perambulava pelo quintal gelado, perguntando se o que, em nome de Deus, estaria procurando no abrigo de Barcos, tropeçou nos arames soltos que havia perto do canil de menino. Nem assim o cão acordou. Quando os Silveira moravam em sua última residência, o vigoroso cão de guarda mestiço também tinha a sua casa de cachorro e dormia ao relento em qualquer tempo. Normalmente, permanecia acordado, de guarda, até 2 ou 3 horas da madrugada, quando finalmente acomodava-se para dormir. Qualquer ruído estranho sempre o levara a uma posição de alerta. Mas desde a mudança para a casa de Avaré, toda vez que Paulo ia ao abrigo de Barcos, geralmente encontrava o animal profundamente adormecido. Menino só acordava quando o dono o chamava. Paulo lembrava claramente, entretanto, do dia seguinte ao Natal, o dia do casamento de Bruno. Foi também o princípio de um severo ataque de diarreia que começou logo depois que ele vistoriou o abrigo de Barcos com uma dor intensa, como se tivessem enfiado uma faca em sua barriga. Paulo assustou-se ao sentir que o vômito lhe subia à garganta e correu para casa, direto ao banheiro do primeiro andar. O dia já estava claro quando tornou a se deitar. Sentia fortes cólicas, mas finalmente adormeceu de pura exaustão. Pouco depois, Roberta acordou e sacudiu o marido para lembrá-lo da cerimônia daquela tarde. Muita coisa precisava ser feita antes que o irmão viesse apanhá-los. Ela teria de pentear o cabelo e vestir-se. Paulo resmungou meio adormecido. Antes de descer para preparar o café da manhã, Roberta subiu ao 3º andar para dar uma olhada no quarto de brinquedos. O aposento continuava frio, mas não tão gelado quanto na véspera. De certo, as crianças não podiam brincar lá, e Roberta queria mantê-los entretidos até chegar a hora de vesti-los para o casamento. Olhando para fora, viu que o terreno estava coberto de uma lama de neve derretida. Eles teriam, portanto, de brincar em seus próprios quartos. Depois do café, Gabi subiu obedientemente para o seu quarto. Roberta pedira-lhe que não entrasse no quarto de computadores, nem mesmo abrisse sua porta. — Está bem, mamãe. Jura que quer mesmo brincar no meu quarto hoje? Assim é que se fala. Roberta sorriu. Pois vá brincar com seu amigo. Os meninos queriam ir brincar lá fora, argumentando que as férias logo iriam terminar. Foi a insistência e a obstinação dos dois que enfureceu Roberta. Os meninos nunca haviam discutido suas ordens antes. Roberta convenceu-se ainda mais de que seus 2 filhos tinham mudado desde a vinda para a nova casa. O que não percebeu, porém, foram as alterações de suas próprias personalidades, suas impaciências e irritações crescentes. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Berrou para os filhos. Vocês estão querendo outra surra? Calem a boca e subam para o quarto e fiquem lá até que eu chame. Vamos, subam logo.
Desapontados, eles subiram para o terceiro andar, cruzando com Paulo, que descia. Ele não os olhou, nem lhes deu bom dia. Na cozinha, mal tomou um gole de café. Paulo levou a mão à barriga e dirigiu-se para a escada. Não se esqueça de que tem que tomar banho e fazer a barba hoje, Gritou Roberta antes que ele desaparecesse, mas não teve certeza de que o marido a ouvira, tamanha sua pressa. Roberta voltou para a mesa do café. Estava fazendo uma lista de compras, vendo o que faltava na geladeira e nos armários. A comida estava acabando, sabia que precisava sair. Não podia contar com Paulo para isso. O grande congelador dos Malaquias no porão, um dos artigos incluídos no preço da casa, já estava limpo e pronto para receber carnes e alimentos congelados. O material de limpeza também já estava quase esgotado com a quantidade que ela gastava todos os dias esfregando os vasos sanitários. A camada negra já desaparecera quase totalmente. Roberta pretendia ir a um supermercado na manhã seguinte, sábado. Escrevera na lista: suco de laranja, quando subitamente teve a sensação de uma presença estranha na cozinha. A sua preocupação com a deterioração das relações familiares juntou-se à lembrança daquele invisível contato de alguns dias atrás, e ela imobilizou-se. Depois, bem devagar, virou a cabeça para trás. A cozinha estava vazia, mas sentiu que alguma coisa se aproximava, já bem perto das suas costas. Suas narinas interceptaram um perfume adocicado, e ela reconheceu o cheiro que impregnara o seu quarto alguns dias antes. Assustada, Roberta sentiu um corpo encostar-se ao seu e passar os braços em torno da sua cintura. A pressão era leve. Entretanto, e como da vez anterior, adivinhou a presença de uma mulher, quase confortadora. O contato não lhe provocou uma sensação de perigo, pelo menos não a princípio. Mas então o cheiro adocicado intensificou-se, tornando-se quase sufocante. Roberta começou a ter náuseas e tentou se libertar do abraço que agora a tolhia com mais força. Debatendo-se, julgou ter ouvido um sussurro, mas algo dentro de si advertiu-a que não escutasse. Não! Gritou. Deixe-me em paz! E golpeou o ar. O amplexo afrouxou e Roberta sentiu uma mão sobre o ombro, num mesmo gesto maternal de consolo que já experimentara antes, ali, naquela cozinha. Então, sumiu. Restou apenas o cheiro de perfume barato. Deixando-se cair numa cadeira, Roberta fechou os olhos e começou a chorar. Uma mão tocou seu ombro. Roberta deu um pulo. Ai, meu Deus, não! Outra vez não! Abriu os olhos. Gabi estava ao seu lado, calmamente, afagando-lhe o ombro. Não chore, mamãe, Disse Gabi, e virando a cabeça olhou para a porta da cozinha. Roberta imitou-a. Não havia ninguém lá, Jura disse que você não precisa chorar. acrescentou Gabi. Ele está dizendo que logo tudo vai ficar direitinho. Na casa paroquial, o padre Mancuso acordara às 9 da manhã e verificara a sua temperatura. O termômetro acusara 39,5. Mas às 12 horas, o padre sentiu-se subitamente melhor. As cólicas haviam desaparecido e tinha a cabeça leve pela primeira vez em muitos dias. Depressa, colocou o termômetro sob a língua. 37 graus. A febre fora-se. De repente sentiu fome, uma fome voraz. Sabia, entretanto, que deveria ir devagar e preparou apenas um chá com torradas na sua cozinha, a cabeça cheia dos compromissos atrasados que precisava pôr em dia. O padre Mancuso esquecera-se completamente de Paulo Silveira. A essa altura, 11 horas da manhã, Paulo não pensava no padre, nem em Roberta, nem no casamento do cunhado. Acabara de fazer sua 10ª visita ao banheiro e a diarreia ainda não estava cedendo. A recepção do casamento de Bruno, com um dispendioso buffet para 100 pessoas, teria lugar no clube da cidade. Paulo teria um papel importante na cerimônia, mas no momento nem cogitava do assunto. Arrastou-se escada abaixo, desanimado, e se afundou na poltrona junto à lareira.
Nisso, Roberta entrou na sala para lhe dizer que haviam telefonado do escritório. Queriam saber quando Paulo pretendia ir trabalhar. Vários serviços de topografia necessitavam de sua supervisão e os empreiteiros começavam a reclamar. Roberta também queria lhe falar sobre o segundo incidente misterioso da cozinha, mas Paulo desconversou e ela viu que seria inútil insistir. Nisso, ouviram gritos lá em cima. Os meninos estavam brigando novamente. Roberta ia adverti-los da escada, quando Paulo passou correndo por ela e subiu os degraus 2 a 2. Ela decidiu não ir atrás do marido e ficou ao pé da escada ouvindo os seus gritos de censura. Em pouco tempo, fez-se silêncio. A porta do quarto dos meninos bateu com força, e os passos de Paulo soaram na escada. Ao ver Roberta, ele estacou. Os dois encararam-se, mas nenhum disse nada. Virando-se, Paulo tornou a subir e trancou-se no quarto do casal. Meia hora depois, ele desceu. Pela primeira vez em 9 dias, ele se banhara e fizera a barba. Com roupas limpas, entrou na cozinha, onde Roberta dava o almoço a Gabi. Você e as crianças deverão aprontar-se às 5 horas, disse ele, e saiu. Às 5:30, Bruno chegou para apanhar a irmã, o padrinho e os sobrinhos. Ele deveria estar no local do casamento às 7. O caminho mais rápido de Avaré até Tietê é pela estrada Castelo Branco. O percurso leva no máximo 40 minutos. Entretanto, como o rádio avisara estarem as estradas escorregadias devido ao gelo e era sexta-feira, dia de tráfego lento e difícil, Bruno concedera-se uma margem de segurança. O jovem noivo resplandecia em seu uniforme de gala, o rosto alegre, feliz. A irmã beijou-o com vivacidade e convidou-o a sentar-se na cozinha até que Paulo estivesse pronto. Bruno tirou a capa de chuva e do bolso da túnica extraiu orgulhosamente um envelope com R$ 1.500. Pagara parte da recepção há alguns meses, e com aquela quantia liquidaria o saldo. Acabara de tirar o dinheiro do banco, ficando quase completamente sem fundos. Bruno tornou a guardar o dinheiro no envelope e colocou-o no bolso da capa de chuva, deixando-a sobre uma cadeira na cozinha. Paulo desceu vestido com um correto smoking. Estava pálido devido à diarreia, mas acabara de pentear os cabelos de um louro escuro que emolduravam o rosto atraente. Deixara o fogo da lareira se extinguir e revolveu as cinzas à procura de alguma brasa teimosa. As crianças já estavam prontas e Roberta subiu para pegar o casaco. Bruno foi à cozinha apanhar a capa de chuva. Um segundo depois, voltou, colocando-a nos ombros. — Você está pronto? Perguntou Paulo. — Se não estou, nunca mais estarei, retrucou Bruno, apalpando automaticamente o bolso para assegurar-se de que o envelope continuava lá. O seu sorriso morreu. Ele enfiou a mão no bolso e retirou-a vazia. Procurou do outro lado. Nada. Bruno tirou a capa, sacudiu-a e viraram pelo avesso todos os bolsos. O dinheiro desaparecera. Bruno correu à cozinha, seguido por Paulo e Roberta. Os três revistaram todo o cômodo e em seguida deram uma busca cuidadosa no vestíbulo e na sala de estar. Parecia impossível, mas mesmo assim, os R$ 1.500 de Bruno tinham se evaporado. O rapaz afobou-se. — Paulo, o que é que eu vou fazer? Paulo passou o braço pelos ombros do seu aturdido cunhado. — Tenha calma. O dinheiro tem de estar aqui em algum lugar. E acrescentou, levando Bruno para a porta. — Vamos, estamos ficando atrasados. Vou procurar quando voltar. Ele está aqui, não se preocupe. Roberta sentiu um bolo na garganta e, não conseguindo se controlar, começou a chorar. Ao ver as lágrimas da esposa, a letargia que se apoderara de Paulo na última semana evaporou-se. Compreendeu que fora injusto com Roberta, pela primeira vez deixando de pensar só em si. Apesar da calamidade que se abatera sobre Bruno e da fraqueza que ainda sentia devido à diarreia, Paulo sentiu vontade de fazer amor com Roberta. Não a tocava desde a mudança. — Vamos indo, querida, disse, dando-lhe uma palmada no traseiro.
Eu dou um jeito nisso tudo. Os três entraram no carro de Bruno e as crianças acomodaram-se no banco de trás. Depois de fechadas as portas, Paulo tornou a saltar. Esperem um instante. Quero dar uma olhada no cachorro menino. Menino, fique de olhos abertos, ouviu? Nenhum latido em resposta. Paulo aproximou-se da cerca de arame. Ei, menino, você me ouviu? À luz que vinha da casa vizinha, Paulo viu que o cão estava dentro de sua casinha. Abrindo o portão, entrou no canil. O que há, menino? Você está doente? Paulo ajoelhou-se. Ouviu uma respiração pesada. Eram apenas 6 da tarde e menino dormia profundamente. Os Silveira voltaram do casamento às 3 da madrugada. A longa noitada começara com o misterioso desaparecimento dos R$ 1.500 de Bruno, seguindo-se vários incidentes, nada animadores para Paulo. Antes da cerimônia, Paulo, o noivo e vários colegas deste comungaram numa pequena igreja próxima aos salões de recepção. Durante a missa, Paulo começou a sentir violentas náuseas, e quando o padre, o pároco da igreja, deu-lhe o cálice de vinho para beber, ele sentiu uma vertigem e cambaleou. Bruno estendeu a mão para amparar o cunhado, mas Paulo recusou o auxílio e correu para o banheiro nos fundos da igreja. Depois de vomitar, ele voltou ao hotel e contou a Roberta que começara a se sentir mal no momento em que entrara na igreja. A recepção correu sem tropeços. Havia comida e bebida em abundância e música para dançar, como é hábito nos casamentos de interioranos. Todos pareciam estar se divertindo. Paulo precisou ir ao banheiro uma vez e teve medo que a diarreia tornasse a piorar, mas no conjunto não passou muito mal. O irmão de Roberta e a noiva, Nathalie, iriam seguir dali diretamente para uma lua de mel nas Bermudas, e um táxi os levaria até o aeroporto de Guarulhos. Como Paulo ia voltar para Avaré no carro de Bruno, teve o cuidado de não beber muito. Chegou afinal o desagradável momento de pagar o buffet. Bruno, o sogro e Paulo contaram ao gerente do hotel o episódio da inesperada perda do dinheiro, mas comprometeram-se a liquidar o débito com o que Bruno recebesse de presente de casamento. Infelizmente, quando se formou a fila dos cumprimentos, a maioria dos envelopes deixados pelos convidados na mesa em frente aos noivos continha cheques nominais. Em espécie, eles receberam pouco mais de R$ 500. O gerente aborreceu-se, mas, após alguns minutos de discussões, concordou em aceitar 2 cheques de Paulo de R$ 500 cada, um de sua conta pessoal e o outro da conta da sua firma de topografia. Paulo sabia que não tinha R$ 500 em sua conta bancária, mas, como estavam numa sexta-feira, teria tempo para cobrir a retirada. O sogro de Bruno confabulou com os parentes e arranjou dinheiro suficiente para custear a lua de mel do novo casal. Felizmente, as passagens de avião já estavam pagas. Por volta das 2, a recepção terminou e os Silveira voltaram à casa de Avaré. Roberta subiu imediatamente para o quarto, mas Paulo foi espiar o abrigo de barcos e o cachorro. Menino dormia e mal se mexeu quando Paulo chamou-o pelo nome. Ocorreu-lhe que talvez o animal tivesse sido narcotizado, mas depois concluiu que devia estar doente. Provavelmente comera alguma porcaria encontrada no terreno. Teria de levá-lo ao veterinário. O abrigo de barcos continuava trancado, e Paulo voltou para casa fechando a porta à chave. Ao passar pela cozinha, esquadrinhou o chão na vã esperança de encontrar o dinheiro. Certificando-se de que a porta da cozinha e as janelas do primeiro pavimento estavam todas trancadas, Paulo subiu as escadas pensando na esposa e na cama quente e macia. Ao passar pelo quarto de computadores, notou que a porta estava entreaberta. Uma das crianças devia tê-la aberto antes de sair de casa, pensou. No dia seguinte, perguntaria quem fora. Roberta estava com sono, mas esperara por ele. Durante o sermão, captara as intenções amorosas do marido e agora ansiava pelo seu contato. Paulo não a tocava desde a mudança. Antes, costumavam ter relações todas as noites. Mas depois da mudança, o marido não dera nenhum passo em sua direção.
Olhando o marido despir-se, Roberta esqueceu todas as inquietações dos dias anteriores. Paulo meteu-se debaixo dos pesados cobertores. Ah, que maravilha! Exclamou, procurando o calor do corpo da sua esposa. Enfim sós, como dizem por aí. Naquela noite, Roberta sonhou que a mulher de Malaquias tinha relações sexuais com um homem estranho ali naquele quarto. Sabia de alguma forma que o homem não era o marido de Malaquias. Ao acordar de manhã, a imagem ainda a perseguia. Somente várias semanas depois de ter fugido da casa foi que Roberta soube, por um advogado que conheceu os Malaquias, que a mulher dele realmente tivera um amante, um artista que vivera com a família durante algum tempo. O marido descobrira e contara ao advogado. De manhã, Roberta foi de caminhonete fazer compras no centro e Paulo, com as crianças, foi em busca de apanhar as correspondências em seu escritório de topografia. Até Menino participou do passeio e Paulo avisou seus empregados que iria trabalhar sem falta na segunda-feira. Ao chegarem à casa, encontraram Roberta guardando parte das compras na geladeira da cozinha. Ela adquirira também vários alimentos congelados e queixou-se de que tudo era mais caro no comércio de Avaré. Eu já esperava por isso, retrucou Paulo dando de ombros. Esta cidade é de gente mais rica. Já era então mais de 1 hora. Embora Roberta quisesse preparar o almoço, ainda tinha de levar a carne e os outros alimentos congelados para o congelador do porão. Paulo ofereceu-se para fazer uns sanduíches para si e para as crianças. Enquanto Roberta estava embaixo, a campainha da porta da frente tocou. Era sua tia Nair. Paulo a vira uma vez na casa da mãe de Roberta antes de seu casamento. Nair já fora freira, mas casara-se e tinha 3 filhos. Paulo desconhecia o motivo por que ela abandonara o convento. Agora a ex-freira estava ali na porta. Uma mulher baixa e magra de 30 e poucos anos, vestida singelamente com um casaco preto de lã muito batido e galochas. O frio dera cor ao seu rosto cansado. O dia estava claro e sem nuvens, mas a 10 graus abaixo de zero. Nair disse a Paulo que viera de ônibus e andara a pé da rodoviária até a casa. Da escada, Paulo avisou a Roberta da chegada da tia. Roberta respondeu que subiria logo e pediu ao marido que fosse mostrando a casa a Nair. As crianças, habitualmente cordiais, cumprimentaram a tia-avó sem efusões. A expressão severa de Nair desencorajava maiores expansões. Daniel logo pediu para brincar lá fora com Gabi. Está certo, concordou Paulo, mas quero que me prometam que não se afastarão da casa. Gabi desceu para o porão, e Paulo notou que Nair se entristecera por não ter sido recebida com maior calor pelas crianças. Ao mostrar as salas à tia de Roberta, Paulo sentiu um frio úmido que até então não percebera. Nair disse-lhe que também estranhara a baixa temperatura ao entrar na casa. Paulo verificou o termostato. Apesar de marcar 24 graus, ele teria de acender a lareira novamente. Os dois subiram ao segundo andar. Nair lançou um olhar de desaprovação aos espelhos na cabeceira do casal. Paulo quase podia adivinhar seus pensamentos. Ela devia considerá-los uma demonstração de exibicionismo vulgar, e teve vontade de explicar que os espelhos eram uma relíquia da época dos Malaquias, mas resolveu não tocar no assunto. No íntimo, aquela mulher continuava sendo freira. Nair correu com Paulo os outros quartos, admirando a sua amplidão, mas ao chegar ao quarto de computadores, hesitou. Paulo abriu a porta. Nair recuou. Seu rosto perdera a cor. Eu não vou entrar aí, declarou, dando-lhe as costas. Teria ela visto alguma coisa pela porta entreaberta? Paulo espiou o quarto. Graças a Deus, não se viam moscas, ou a reputação de Roberta como dona de casa teria sofrido um golpe irreparável. Notou, entretanto, que o quarto estava gelado. Nair continuava implacável de costas para o quarto. Fechando a porta, Paulo sugeriu então que subissem ao 3º andar. Quando chegou o momento de entrarem no quarto de brinquedos, a ex-freira recuou outra vez. Não, disse ela. Este também não é um lugar bom. Não me agrada. Assim que Paulo e Nair desceram, Roberta subiu com Gabi do porão. As duas mulheres abraçaram-se e Roberta levou a tia para a cozinha.
Paulo, disse Roberta. depois eu termino a arrumação lá de baixo. Quero levar parte da lataria para um armário que descobri lá. Podemos utilizá-lo como despensa. Paulo dirigiu-se para a sala de estar, decidido a acender novamente a lareira. Meia hora depois de ter chegado, Nair resolveu ir embora. Roberta ficou desapontada. Esperava que a tia ficasse para o jantar. Paulo pode levá-la de carro mais tarde, Sugeriu, mas Nair recusou a oferta. Há qualquer coisa de errado nesta casa, Roberta. Disse Nair, olhando em torno de si. Eu preciso ir agora. Mas, tia Nair, está muito frio lá fora. A mulher sacudiu a cabeça, vestiu o pesado casaco e dirigiu-se para a porta, quando Daniel e Gabi entraram com um outro menino. Os três pararam e ficaram olhando, enquanto Nair despedia-se de Paulo com um aceno e dava um beijo no rosto de Roberta. Depois que ela saiu, Paulo e Roberta entreolharam-se perplexos com o estranho comportamento da tia. Por fim, Roberta concentrou sua atenção nos filhos e em seu novo amiguinho. Este aqui é Pedrinho. Disse Gabi. Acabamos de conhecê-lo. Ele mora ali adiante. Olá, Pedrinho. Roberta sorriu. O menininho de cabelos castanhos era do mesmo tamanho de Daniel. Hesitante, Pedrinho estendeu a mão direita. Roberta apertou-a e apresentou Paulo. Este é o Silveira. Paulo sorriu para o menino e apertou sua mãozinha. Por que é que vocês não vão brincar lá em cima? Pedrinho parou e correu os olhos pelo vestíbulo. Não, aqui está bom, disse ele. Prefiro ficar aqui. Aqui? Estranhou Roberta. Aqui no vestíbulo? Sim, senhora. Roberta olhou para Paulo numa muda indagação. O que haverá de errado com esta casa que ninguém aqui se sente à vontade? Seus olhos perguntaram. Durante a meia hora seguinte, os três meninos entretiveram-se no chão do vestíbulo com os brinquedos novos de Daniel e Gabi. Pedrinho nem chegou a tirar seus agasalhos de inverno. Roberta voltou ao porão para arrumar a nova despensa, e Paulo à lareira da sala de estar. Logo depois, Pedrinho levantou-se e disse aos outros que queria ir embora. Aquela foi a primeira e a última vez que um menino da vizinhança esteve na casa. O porão do Silveira media 13 metros de comprimento por 8,5 de largura. Ao descer as escadas pela primeira vez, Paulo vira à direita uma porta de ripas que abria para a lavanderia, onde estava a caldeira, o congelador e as lavadoras e secadoras que tinham pertencido aos Malaquias. À esquerda da escada ficava uma sala revestida por um belo lambri de nogueira, com a iluminação embutida num teto rebaixado, e em frente à escada havia uma área espaçosa que Paulo pretendia utilizar como escritório. Havia um armário sob a escada, e entre ela e a parede da direita fora construída uma despensa com prateleiras até o teto, aproveitando bem um espaço que de outra forma poderia ter sido desperdiçado. Era ali que Roberta se encontrava. Ao empilhar mantimentos pesados junto à parede lateral, sentira a prateleira estalar e achou que parte do lambri cedera. Afastando as latas, empurrou-o. O compensado cedeu ainda mais, afastando-se das prateleiras. A despensa era iluminada por uma única lâmpada que pendia do teto. Os raios de luz que penetravam pela fenda da madeira davam a Roberta a impressão de que existia um espaço vazio sob o trecho inicial da escada. Gritou por Paulo. O marido atendeu ao chamado, inspecionou a fenda e forçou o lambri, que cedeu ainda mais. Não deveria haver nada aí, disse ele a Roberta, e retirando as prateleiras empurrou com força o compensado, que cedeu sem resistência, como se girasse em torno de dobradiças. Era uma porta secreta. O queixo de Roberta caiu ao ver um quartinho minúsculo de mais ou menos 1,20 m por 1,50 m, pintado de vermelho do chão ao teto. O que será isso, Paulo? Eu não sei, respondeu ele experimentando as paredes de blocos de concreto. Talvez seja um abrigo contra bombas, era moda construí-los nos anos 50, mas certamente não consta das plantas que recebemos. Acha que foram os Malaquias que o construíram? Perguntou Roberta, agarrando-se com dedos nervosos ao braço de Paulo. Também não sei, mas acho que sim, disse ele, levando Roberta para fora do cubículo secreto. Para que será que eles o usavam?
acrescentou, tornando a fechar a porta de compensado. Você acha que pode haver outros quartos iguais a esse atrás dos outros armários da casa? Eu não sei dizer, Roberta, retrucou Paulo, só examinando as paredes. Senti um cheiro esquisito lá dentro. Também notei, disse Paulo. Parece cheiro de sangue. Roberta respirou fundo. Paulo, esta casa está me preocupando. Estou vendo acontecer fatos estranhos por aqui e eu não consigo entender o que se passa. Roberta enfiou os dedos na boca, sinal de que estava com medo. A pequena Gabi fazia o mesmo quando assustada. Paulo afagou a cabeça da esposa. Não se preocupe, querida, eu vou descobrir a função desse quarto. Mas nós podemos usá-lo como uma despensa extra. Ele apagou a luz da despensa, escondendo a visão da parede dos fundos. Mas diante de seus olhos, estampou-se na superfície do compensado a imagem fugidia de um rosto masculino. Dali a poucos dias, Paulo iria descobrir que se tratava da figura barbada de Ronaldo Malaquias. No domingo, depois de celebrar a missa na igreja do Sagrado Coração, o padre Mancuso voltou à casa paroquial. Poucos metros separavam uma construção da outra, mas a caminhada ao ar gélido foi o suficiente para que o padre verificasse como a doença recente o enfraquecera. Alguém esperava por ele na sala de visitas da casa paroquial. O sargento da polícia de Avaré. Depois de um aperto de mãos, o padre conduziu o sargento aos seus aposentos no segundo andar. Obrigado pelo telefonema, disse o padre, e obrigado também por ter vindo até aqui. Tudo bem, padre. Hoje é o meu dia de folga nesta semana. O homem zarrão correu o olho pela sala de estar do padre. O aposento estava atulhado de livros que enchiam prateleiras, mesas e cadeiras. Tirando uma pilha de cima de um sofá, sentou-se. O padre Mancuso queria se aquecer e, como não tinha nenhuma bebida alcoólica para oferecer ao policial, decidiu preparar um chá. Enquanto a água fervia, o padre foi direto ao assunto que o levara a chamar o policial Amarildo. Como você sabe, começou ele, estou preocupado com o Silveira. Foi por isso que solicitei ao seu amigo que pedisse a um colega em Avaré para verificar se a família estava bem. O padre entrou na pequena cozinha para pegar 2 xícaras. Foi meu amigo que me lembrou que a casa que eles tinham comprado pertencera aos infelizes Malaquias, que morreram assassinados. Soube do caso por intermédio de amigos, mas desconheço os detalhes. Eu participei da investigação, disse o policial. O padre Mancuso encheu de chá a xícara de Amarildo. Bem, ontem à noite custei muito a dormir. Não sei porquê, mas o caso não me sai da cabeça. O padre esquadrinhou o rosto do policial, tentando decifrar a sua expressão. Não conseguiu, apesar de sua longa experiência em extrair das pessoas, no consultório ou no tribunal, os fatos reais ou imaginários. Não sabia se deveria contar o que lhe acontecera em sua primeira visita à casa e durante os telefonemas para Paulo. Amarildo pareceu ler os pensamentos do padre e solucionou o problema. O senhor acha que está acontecendo alguma coisa esquisita naquela casa, padre? Eu não sei. Era isso que pretendia lhe perguntar. O policial pousou a xícara na mesa. Mas o que o preocupa? Acha que a casa é mal assombrada? Está querendo me dizer que existe algum mistério por lá? O padre sacudiu a cabeça. Não é bem assim, mas seria muito útil saber o que aconteceu na noite dos assassinatos. Disseram-me que o rapaz ouvia vozes. O policial percebeu pelo olhar penetrante do seu interlocutor que ele estava realmente preocupado. Limpando a garganta, declarou em seu tom oficial. Bem, em resumo, o que aconteceu foi que Ronaldo Malaquias narcotizou a família durante o jantar naquele dia de dezembro. E depois, quando os viu inconscientes, matou-os com um rifle de alta potência. No julgamento ele afirmou que uma voz lhe ordenara que fizesse isso. O padre ficou calado, à espera de mais detalhes, mas Amarildo havia concluído seu relatório. É só? Perguntou o padre. Amarildo fez um gesto afirmativo. Basicamente, foi o que aconteceu. Os tiros devem ter acordado toda a vizinhança, não? Não. Ninguém ouviu nada. O crime só foi descoberto mais tarde, quando Ronaldo foi ao bar do posto e contou tudo ao garçom. O rapaz estava fora de si.
Está querendo me dizer que ele matou 6 pessoas com um rifle de alta potência e ninguém ouviu as explosões? Perguntou confuso o sacerdote. Amarildo acha que foi nesse instante que começou a sentir náuseas e que precisava sair dali. É isso mesmo. Os vizinhos disseram que não ouviram nada de anormal naquela noite, respondeu, levantando-se. Não acha isso muito estranho? Acho sim, concordou o policial, enfiando o casaco. Mas o senhor não deve se esquecer de que era pleno inverno. Nessa época, muita gente dorme com as vidraças hermeticamente fechadas. Embora sabendo que o padre ainda tinha mais perguntas a fazer, o sargento Amarildo sentiu que precisava sair depressa. Assim que deixou a casa paroquial, vomitou. Ao entrar em Avaré, já se sentia melhor. A princípio, pensara em passar em frente à casa dos Malaquias, mas mudara de ideia. Tomando a estrada de Avaré, passou em frente ao posto. O bar era um ponto de reunião da rapaziada do lugar, especialmente no tempo quente, quando a cidade se enchia de veranistas. Mas naquela tarde de domingo, a principal rua comercial da cidade estava vazia. Começa o campeonato de futebol e os fregueses de sempre estavam em casa, grudados nas televisões. Ao passar pelo bar, Amarildo viu pelo canto dos olhos um vulto entrar. Já estava a uns 15 metros da entrada quando seu pé acionou o freio do carro. Olhou para trás, mas o homem desaparecera. Seu feitio de corpo, a barba e o andar arrogante eram idênticos aos de Ronaldo Malaquias. Com os olhos pregados na entrada do bar, Amarildo murmurou. Ora, estou me assustando à toa. Deve ser obra daquele padre. Virando-se para a frente, o policial engatou a primeira e deu partida saindo dali com os pneus rangendo no asfalto. No posto, Paulo Silveira pediu uma cerveja, perguntando-se por que o garçom não tirava os olhos dele desde que entrara. O homem abriu a garrafa de cerveja e ia encher o copo, quando estacou como se fosse dizer qualquer coisa a Paulo. Mas, depois de um instante de hesitação, virou a garrafa. Paulo correu o olho em volta. O posto não era diferente dos inúmeros bares que frequentara em suas viagens como marinheiro ou como topógrafo nas cidadezinhas. Mal iluminado, com os costumeiros toca-discos automáticos, cheirando a cigarro e cerveja choca. Fora ele, só havia um outro freguês que, sentado na extremidade do longo balcão de mogno, estava absorto no aparelho de televisão, onde o locutor anunciava a primeira parte de um jogo de futebol. Paulo fungou, tomou um gole de cerveja e fitou sua imagem no espelho atrás do balcão. Estava precisando sair de casa, ficar um pouco sozinho. Não conseguia descobrir o que estava acontecendo à sua família. Os fatos desconexos que mais tarde iam começar a se ajustar ainda não faziam nenhum sentido para ele. Paulo não podia entender a transformação das crianças desde a mudança para a nova casa. Em sua opinião, estavam se tornando rebeldes e mal educadas. Nunca pensara antes dessa forma, não enquanto moravam na última morada. Nada.